o dia que eu parei minha bebê no banheiro da nossa casa, num parto a já. Oi, meu nome é Júlia, eu sou mãe de 2, do Joaquim e da Maria Tereza, e hoje eu vou contar pra vocês o relato do meu segundo parto, que foi o da Maria, que aconteceu no dia 25 de março desse ano de 2025. No dia 24, eu tava com 39 semanas e 4 dias, se eu não me engano. Eu não tava tendo nenhuma contração ritmada, nem era pródromos, era só contração de treinamento. E aí eu não tava fazendo nada em específico pra acelerar o parto, né? Pra ver se o parto engatilhava, nem nada. Eu tava zero ansiosa e tava inclusive pedindo pra ela ficar mais tempo dentro da barriga, porque eu sabia que quando viesse pro lado de fora aí que o negócio ia ser pauleira. E aí meu filho tava com quase um ano e 7 meses, né? O Joaquim. E aí então eu tava vendo a vida normal. Fui passear com ele, né? No final do dia a gente sempre passeia com ele. E aí eu falei assim, vou aproveitar e fazer uma caminhadinha. Então eu fiz aquela caminhada que muita doula aconselha, né? Que é pôr um pé em cima da calçada, um pé embaixo, pra ajudar ali o bebê se posicionando na pelve, né? Então eu fui fazendo essas coisas simples, mas nada em específico, nada bem proposital assim pra pegar ritmo não, pra entrar em trabalho de parto não, eu tava bem despreocupada. Já tava tendo até bolão, inclusive, pra ver a data que ela ia nascer. E no mês de março, na minha família, tem muita gente que faz aniversário. E eu não queria que ela nascesse na data de ninguém, né? Eu queria que ela tivesse a data dela e não pegasse a data de ninguém também. E aí eu falei pra ela, filho, você pode nascer... A DPP dela era dia 27, ia dar na quinta-feira, se eu não me engano. Falei assim, filha, você pode vir no dia 25 ou no dia 26. Porque eu falei assim, é um número bonito, né? Legal, tal. 26 é a data que eu e o pai dela começou a namorar, enfim. Aí, na segunda-feira, a gente caminhou com o Jojó, passeou com ele, né? Fiz essa questão aí da caminhada em cima da calçada e tal. Aí, chegando em casa, eu comecei a sentir umas dorzinhas, assim, mais pro final da noite, né? Mas eu achei que era só cansaço, porque assim, quem tá no final de gestação sabe, a gente começa a arrumar o ninho, né? Então, eu tava deixando comida pronta, tentava não dormir com a casa bagunçada, com a casa suja, porque se acontecesse qualquer coisa, se entrasse trabalho de parto, pelo menos tava tudo arrumado, então eu deixava as coisas do Joaquim sempre pronta. Era inclusive aniversário da minha irmã na sexta, então eu já tava ajeitando o presente dela, deixando tudo pronto. E aí, no final da noite, assim, umas 10, 11 horas, eu comecei a sentir umas dor no pé da barriga, assim, na lombar, mas eu falei assim, é só dor, porque é normal, final de gestação, ainda mais com um bebê do lado de fora pra cuidar, super normal. Beleza, eu fui dormir com essas dorzinhas, mas não achei que era nada. Quando foi umas 5h45 da manhã, mais ou menos, eu acordei e parecia que eu tinha levado uma bolada na barriga. A sensação foi exatamente essa, não sei se eu tava sonhando, mas a sensação foi essa. E aí, no que eu senti essa bolada, eu pulei da cama e aí minha bolsa estourou. Acho que ela já tinha começado a estourar enquanto eu tava deitada, né? Enquanto eu tava dormindo. E aí ela terminou de estourar. E aí eu fiquei assim, acho que uns 30 segundos. Falei, meu Deus, o que eu faço agora? Não foi meu primeiro parto normal. A bolsa do meu primeiro filho também estourou em casa, no início do trabalho de parto. Então eu já estava ciente da situação ali. Falei, tá, vou pro banheiro. Geralmente, às vezes, o intestino, ele dá uns sinais, né, quando a gente tá entrando em trabalho de parto. Aí eu falei assim, vou pro banheiro, porque se acontecer qualquer coisa, estou lá, já faço tudo que tem pra fazer. Beleza. Mandei mensagem no grupo de umas amigas minhas, né, também são mães, enfim. Falei assim, migas, Tereza está dando sinal. Minha bolsa estourou, rezem por mim. Mas não avisa pra ninguém, eu não queria avisar ainda, porque trabalho de parto, ele pode demorar, né, a gente não sabe. Do meu primeiro filho foi 17 horas. Mais de 17 horas, mais ou menos. Então, eu falei assim, não quero apavorar ninguém, vou esperar dar um sinal de que realmente tá vindo pra avisar. Quando ela nascer, eu aviso. Enfim, aí avisei elas, fiquei lá no banheiro e aí as contrações começaram. Mas assim, tava normal, tava suportável. Eu já tinha vivido um parto normal antes, então eu tinha noção. Eu estudei o meu parto inteiro, né? Então eu estudei sobre todas as fases do trabalho de parto, qual que era a hora certa pra ir pro hospital, porque no meu primeiro filho, assim que a bolsa estourou, a gente já correu pro hospital. E aí eu fiquei a madrugada inteira em trabalho de parto lá, e aí não foi um momento muito legal. Eu preferia ter vivido a fase mais calma, né, do parto em casa e só ter ido pra lá na hora que tivesse realmente pauleira. E aí foi essa a minha intenção no segundo parto também. Eu falei assim, não, quando as dores estiverem mais fortes, intensificando, a gente vai pro hospital, né, pra não precisar ficar muito tempo lá. E aí, quando minha bolsa estourou, eu já mandei mensagem pra minha mãe. Eu falei assim, mãe, eu tenho uma irmã, ela tem 18 anos, né? E eu falei assim, ela ia vir ficar com o meu filho aqui. Minha mãe estava trabalhando, ela só ia pegar férias na próxima semana, né? Depois da DPP da Maria, pra poder ver já no pós-parto. Então, eu falei assim, mãe, fala pra Isabela vir ficar com o Joaquim, porque minha bolsa estourou. E aí a gente não sabe em que momento vai precisar ir pro hospital, então fala pra ela já vir
porque ela estando aqui a gente fica mais preocupado. Então, beleza, eu mandei mensagem. Ela falou assim: não, eu vou levar as crianças na creche e os meus irmãos vão entrar às 7 horas. Isso já eram 6 e pouca da manhã. Vou levar eles na creche e deixo ela aí. Eu falei: não, então tá. E isso, a creche da minha casa, dá no máximo 20 minutos, uns 15. Ainda mais minha mãe desesperada, provavelmente ia gastar uns 15. Enfim, mandei mensagem e tá, não acordei meu marido. O Joaquim também seguiu dormindo. E fiquei lá no banheiro, liguei chuveiro, deixava a água cair nas minhas costas pra ver se aliviava. E conversava com a amiga minha, que também já passou por um trabalho de parto, né? Já passou por um parto normal. Falei assim: o que eu faço pra aliviar? Não tô aguentando de dor e tal. Já começa os delírios ali do parto normal, né? A dor, enfim. E nisso, a questão das contrações estavam vindo de 5 em 5 minutos, eu tava cronometrando ali no aplicativo, só que eu estava sozinha. E aí nem sei, eu me perdi naquilo, na minha cabeça eu tava cronometrando tudo errado. E aí deu umas 6h10, mais ou menos, eu acho que era isso, 6h20, eu acordei meu marido, falei assim: olha, minha bolsa estourou. Estou em trabalho de parto, faça alguma coisa pra eu comer, porque eu tô com fome e eu preciso de energia, né? Preciso comer agora, porque chega uma fase do trabalho de parto que eu não consigo comer, que foi o que aconteceu com o primeiro filho. Quando o trem tava muito pauleiro, eu não conseguia comer. Eu falei: então eu vou comer agora que tá no início, que já me dá força, e se eu precisar tomar algum remédio, eu consigo tomar tranquilo. Aí ele foi, fez um pão pra mim, não consegui comer, acho que comi um pedacinho, já vinha ânsia de vômito e tal. Eu falei assim: não vou conseguir comer. Eu tomei um suco, acho que eu tomei só um suco e segui no banheiro. Aí tentava a suposição. E como eu falei, eu estudei a gravidez inteira pra ter um parto normal. Então eu fiz fisioterapia pélvica, eu fiz alguns exercícios na bola de pilates, eu fiz os exercícios de respiração pro trabalho de parto, né? Tanto pra hora do trabalho de parto em si e pro expulsivo. Então eu tinha consciência corporal do que eu precisava fazer. Eu sabia, já tinha vivido aquela dor, então, assim, na minha cabeça tava tudo certo. Beleza, fiquei no banheiro, sentindo as dores, deixei a água cair, vinha as contrações, eu lembrava de respirar, fixava meu olhar pra algum objeto, pra eu me concentrar naquilo. Porque no meu primeiro parto, o que me atrapalhou muito na hora que as dores vinham era que eu me desesperava. A dor vinha e eu não sabia pra onde fugir, eu mal conseguia respirar. Era meu marido que me lembrava, inclusive, de respirar. Ele: respira! E aí, esse foi um foco do meu segundo parto. Respirar, né? Viver as coisas com mais calma. Então, era isso que eu fazia. Vinha as contrações, eu respirava bem fundo, soltava o ar e esperava a contração passar. E fui fazendo isso. Eu lembro que eu ficava muito agachada, eu me agarrava assim, à parede do banheiro, agachada, e respirava. Nesse meio eu tentava rezar a Ave Maria pra ver se oferecia as minhas dores do parto, enfim. E isso eu cronometrando. De repente eu comecei a cronometrar e vi que tava de 3 em 3 minutos, durando mais que 40 segundos, durando 50 segundos, por exemplo. Falei assim: gente, tá ficando esquisito, acho que eu tô cronometrando errado, porque não tem cabimento. Já tá forte desse jeito. Mas na minha cabeça não era final de trabalho de parto, não. Meu filho acordou, era umas 6h50 mais ou menos, e aí ele já acorda desesperado, querendo comer. Aí meu marido foi, preparou o café da manhã dele, acho que ele comeu banana, e nisso ele me viu gritando na porta do banheiro. E aí o menino já entrou em desespero. E aí eu falei assim: não, coloca alguma coisa pra ele assistir na TV, porque a gente não dá telas aqui pra ele, mas nesse caso é uma exceção. E minha irmã ainda não tinha chegado. Não, coloca uma coisa, uma música, ele gosta muito de música, né? Coloca uma música na TV, ele vai assistir. Eu brinco até que a trilha sonora do meu parto foi Piuí e Abacaxi. Muitas casas, a grávida escuta aquelas músicas calma, bem de cirandeira, né? Tu vem. A minha foi Piuí e Abacaxi mesmo. Enfim, colocou a música, ele deu uma acalmada, mas mesmo assim, toda hora ele ia pra porta do banheiro, ficava desesperado me vendo naquela situação. E aí eu peguei e a posição que tava me ajudando muito era de 4 apoios. Eu fiquei com a metade da cintura pra baixo, assim, pra dentro do box, e a outra metade pra fora, e era a única posição que aliviava. E nisso o chuveiro ligado, né, a água caindo ali, enfim. De repente, acho que já eram umas 7 horas mais ou menos, um pouco antes disso, veio uma vontade muito grande de fazer cocô. Que todo mundo sabe que geralmente quando dá essa vontade já é a vontade, né, de empurrar o bebê. E aí eu gritei pro meu marido e falei assim: vai nascer. Liga pra minha avó que ela vai nascer. A minha avó mora no mesmo condomínio que a gente. E aí eu não queria chamar ela antes, porque eu já tinha deixado combinado com a minha irmã, né? Eu falei assim: não vou incomodar ela acorda mais tarde. Então eu falei: não vou chamar ela, porque senão ela ia ficar muito preocupada. Então por isso que a gente tava esperando a minha irmã. Eu falei: não, liga pra ela que vai nascer. Aí a minha intenção era: a minha avó vem, a mulher já viveu 7 partos, já teve 7 filhos, ela vai saber o que fazer, ela vai saber me ajudar. Chegou aqui, ela tava mais desesperada que eu.
E aí eu falei assim, ela veio me ajudar, eu falei, vó, preciso que você venha, me ajuda, né? Vai nascer aqui. Aí ela, ai meu Deus, não tô com, não. Eu falei, não, então, deixa, pega uma toalha e entrega pro Marcos que ele vai fazer esse parto, ele vai me ajudar. O Marcos já tava de calça jeans, tênis, camiseta, relógio, assim, pronto pra gente ir pro hospital, porque ele, nisso, eu no trabalho de parto, ele já tava deixando tudo pronto, então tava pegando bolsa, documento, ficando pronto e tal. Aí eu lembro que ele só arrancou o relógio assim e pegou a toalha e veio. No que ele veio, metade da cabeça já tinha saído pra fora. E aí, eu acho que foi 3 ou 4 forças, 3 ou 4 contrações pra ela nascer. Então, eu fiz a primeira força e saiu metade da cabeça. Aí parou a contração, veio mais uma contração, a cabeça terminou de sair. Nisso, eu já tava desesperada, querendo puxar a menina. Aí ele, não, calma, não puxa e tal. E aí, mais uma ou duas forças, né, mais uma contração, a Maria terminou de sair. E, assim, o Marcos, quem não conhece ele, quem conhece ele, na verdade, né, sabe que ele é uma pessoa muito calma. Eu brinco até que ele é minha plantinha. É um poço de paciência e calmaria. Então, assim, foi isso que ele fez no trabalho de parto da Maria. Calma, pura calma. Foi a minha calma ali naquele momento. Eu provavelmente teria puxado a menina, né? Ela terminou de nascer, ela veio com meus braços, aí nisso a minha avó gritando de fora do box, né? O banheiro é bem apertado aqui em casa. Nisso ela gritando lá de fora, desliga o chuveiro, porque ela tava muito preocupada, a gente escorregar, né? A temperatura cai muito. Eu sei que na hora que eu tirei tirei a cabeça, terminei de tirar a cabeça, já aliviou muito a dor ali, né? Aí eu lembro que eu meti a mãozona assim pra trás, na onde que eu tava meio agachada, né? Eu só meti a mão pra trás, desliguei o chuveiro pra terminar de parir a menina. Eu brinco até que ela tava mais desesperada que eu nesse trabalho de parto. Foi uma paz, assim, que eu não sei explicar de onde que veio. Na verdade, veio dos céus. Foi muita oração. Eu pedi muito, muito, muito pra ter um parto rápido, né? Porque eu sofri muito no meu primeiro parto. E aí foi um desejo muito grande. Eu fiz muita novena. E Santa Terezinha, né, abençoou realmente, né? A novena valeu a pena. A resposta da minha novena veio aí. E aí, nisso, quando eu estava começando a ganhar neném, a parir, eu falei pra minha avó, liga pro corpo de bombeiros, porque aqui na nossa cidade, né, não tem SAMU. Se tivesse, seria o SAMU pra buscar a gente. Eu falei, não, então liga pro bombeiro, que até eles chegar, a neném já nasceu. Aí minha avó falou, eu não dou conta, tava desesperada, a tadinha. Aí assim que meu marido terminou ali de segurar a neném, me entregou, ele já foi ligando pros bombeiros. Eu peguei ela, a gente trocou ali a toalha, tava bem molhada, pôs um lençol e eu fiquei esperando dentro do banheiro. Aí ligou, em 20 minutos eles falaram que estariam aqui, deram as primeiras orientações, né? Que é uma médica que atende o telefone quando você liga pro bombeiro. Aí ela falou pro meu marido não tirar a gente do local, que a placenta sairia em até 30 minutos, não puxar a placenta, deixar o bebê em contato pele a pele com a mãe, deixar a gente aquecida, enfim. Aí ela nasceu, era umas 7h10. Na verdade, foi antes de 7h10, porque a gente não sabe o horário exato, não tem como saber. Foi muito rápido ali, a gente não olhou o telefone, olhou o relógio, não dá pra saber. Mas a gente mandou que foi 7h10. Então, ela nasceu, ficamos lá esperando. Nisso, a minha mãe chegou. Ela tava nascendo, né? Minha mãe estacionou aqui embaixo. Aí minha irmã subiu, minha mãe subiu, ficaram com o Jojó. Minha mãe desesperada. Aí ela doida pra me tirar do banheiro, queria me levar de carro. Eu falei, não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E aí a gente ficou esperando, a placenta saiu. Comecei a sentir que a gente ainda continuou sentindo as contrações, mesmo depois do neném sair. Eu comecei a sentir as contrações, eu gritei meu marido, ele veio, olhou e falei assim, a placenta tá saindo? Aí ele, tá saindo, é só você esperar. Aí eu acho que eu nem fiz força nem nada, eu acho que saiu sozinha, talvez eu deve ter ajudado, assim, com alguma força. A placenta terminou de sair, os bombeiros chegaram. Aí eles subiram, aqui em casa a gente mora no quarto andar e não tem elevador. E aí subiram, foram 3, né? O motorista, o médico e a enfermeira. Eles estavam mais desesperados do que a gente. Porque não são casos muito comuns, né, de nascer em casa, e eles não têm preparo nenhum pra isso. Então eles estavam desesperados, eles entraram no banheiro, nem sei como que aquele homem entrou lá, porque o box é minúsculo e o homem era gigantesco. Não sei como ele entrou lá. Aí ele veio, entrou, cortou o cordão, que ainda não tinha sido cortado. Cortou o cordão, pegou minha bebê. Aí ele foi verificar ela, né? Porque como era banheiro, é um lugar muito frio. E ela acabou perdendo um pouco de temperatura. Então ela deu hipotermia, mas assim, nada grave. Então ele veio avaliar ela, foi olhar a saturação, tentar aquecer. Então ele estava doido da cabeça, preocupadíssimos com essa questão da temperatura dela. Aí eles saíram da porta do banheiro, vieram aqui pra sala e foi tentar aquecer ela, ver a saturação, ver se estava tudo certo. Nisso eu no banheiro. Aí
saí do banheiro, né, coloquei uma roupa e tal, nem deu tempo pra tomar banho. Hoje em dia eu penso assim, gente, por que eu não tomei banho? Saí do banheiro, vi, minha mãe me ajudou a colocar uma roupa e nisso meu marido, junto com os bombeiros, olhando a neném. Aí o motorista, né, ele falou assim, olha, a maca não sobe aqui. A gente vai ter que te colocar em cima de uma cadeira, pegar uma cadeira, uma pessoa segurar os pés, a outra a parte de trás, né, da cadeira, pra você descer. Eu falei, o quê? Eu falei assim, gente, pra dar ruim, pra eu cair, é muito fácil. Eu falei, não, vou descer sozinha. Aí ele falou, mas você dá conta? Eu falei, dou. A minha mãe foi me ajudando, o bombeiro foi me ajudando e eu desci 3 lanças de escada sozinha, pós-parto normal. Assim, não parecia que eu tinha parido. Eu falo que eu não considero que eu tinha parido naquele momento. A gente fica, assim, cansada, né? Por mais que tenha sido um parto rápido, o corpo cansa. Assim, nessa hora que eu tinha levado uma surra, eu falo, assim, as costas doía, a barriga. Mas sem comparações ao meu primeiro parto, né? E, não, muito tranquila. Aí a gente desceu, chegando lá embaixo, a maca já tava lá. Aí eu subi pra maca, a gente foi pra viatura, né, dos bombeiros. Passou um pouquinho, a neném desceu, mas meu marido e os bombeiros. Aí a gente ainda ficou um tempão dentro da viatura, porque eles estavam avaliando ela. Aí que eles lembraram que a mãe existia. Foi ver minha temperatura, colocar soro pra hidratação, e aí a gente foi pro hospital. Aí a gente foi pro hospital da UFO, que é aqui em Uberlândia, né, o Hospital de Clínicas. E aí lá o hospital estava lotado, parece que tem 2 hospitais públicos aqui, né, que faz parto e tem maternidade. Um deles parece que estava fechado, a maternidade de um estava fechada. Então o outro lotou. Quando a gente chegou lá, não tinha leito pra gente ficar, porque se eu tivesse ganhado lá, né, na sala de parto, seria mais fácil pra eles já encaminhando, mas não tinha. E aí eles me botaram na sala de recuperação da cesárea. Aí a gente ficou lá, a gente deve ter chegado umas 9 da manhã, a gente ficou até 4, quase 5 horas da tarde esperando o quarto, nessa sala de recuperação da cesárea. Quando a gente chegou lá, as médicas foram avaliar, né, aí veio esse questionamento, como assim, nasceu em casa, tananã. Foi me avaliar, eu não tive laceração. Na verdade, a médica falou que eu tive uma laceração grau 1, mas foi muito leve, não precisou de ponto e eu não senti nada. Então eu nem considero, assim, que foi uma laceração, porque foi bem, bem tranquilo mesmo. A questão da hipotermia da minha bebê, chegaram lá as pediatras super tranquilas, ela falou assim, não, pode ficar em paz, e os bombeiros acabaram se desesperando, mas nada demais, ela ficou naquela caminha, não sei o nome, ficou lá se aquecendo, né, só de fraldinha, eles aqueceram ela e rapidinho ela recuperou a temperatura, tava muito, muito bem mesmo. Tomou as vacininhas, né, as primeiras orientações e a gente ficou aguardando. Foi isso. O nosso relato, o nosso parto deve ter durado aí 1h20, 1h25. Como eu falei, não dá pra saber a hora exata. Ela nasceu, tava de 39 semanas e 5 dias. O meu primeiro filho nasceu de 39 semanas e 6 dias. Foi para ali os dois. Ela tinha 3 quilos, 240 gramas e 48 centímetros. O mesmo peso e o mesmo tamanho que eu nasci. Inclusive, ela é minha cara. Eu teria mostrar ela aqui, porém, ela segue dormindo, segue pleníssima. Não quis dar as caras por hoje. E foi esse o meu relato de parto. Espero que vocês tenham gostado. Não deu pra mostrar a neném, porque ela tá dormindo, segue dormindo pleníssima ali. Não quis dar as caras por hoje. Mas nos siga nas redes sociais pra nos acompanhar, saber mais sobre a nossa rotina e se inscreva no canal pra mais vídeos como esse.